Olá, este é o Conexão. O número de médicos no Brasil aumentou 23% nos últimos 7 anos, segundo o relatório Demografia Médica. A desigualdade na distribuição geográfica destes profissionais é grande. Em Brasília, por exemplo, há 4,35 médicos a cada 1.000 habitantes. No Maranhão, para atender as mesmas 1.000 pessoas, há 0,87 médicos. E a formação desses profissionais não para. A estimativa é de que até 2020 o Brasil tenha quase 500 mil de médicos. Nós vamos conversar sobre a formação desses profissionais e o exercício da profissão de médico com o Lavínio Newton Camarim, que é presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, e Roberto Medronho, que é diretor da Faculdade de Medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu gostaria já de começar perguntando ao Dr. Lavínio sobre essa sugestão e esse projeto que vocês têm da criação de uma avaliação que vai acompanhar a formação desses médicos, né? Por que vocês estão com essa proposta? Bem, primeiramente, quero cumprimentar a todos os telespectadores do Conexão e parabenizar o momento, porque esse debate é muito importante. Bem, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo já faz nessa avaliação há 13 anos, uma avaliação facultativa, onde nós temos basicamente 3 intenções, né? Um tripé. De servir como ferramenta para que o aluno, né, possa se sentir que ele está sendo bem avaliado por essa avaliação externa, ao mesmo tempo também servir de instrumento para que a faculdade possa também, né, corrigir rumos e principalmente a população se sentir garantida de um bom atendimento. Então esse tripé nos levou a amadurecer essa ideia de que um exame não só terminativo, né, que esse exame nós vamos poder falar dele, não só terminativo, mas que é um exame que vai ajudar muito na qualidade do profissional. E é isso que a gente acredita que seja importante, porque a população brasileira, já tão sofrida, carece, né, de várias políticas de saúde, e entre elas de um atendimento adequado. Agora, o senhor trabalha diretamente na formação dos alunos, e fora do ar a gente estava conversando aqui bastante tempo, né, a gente percebe quando o professor gosta de dar aula, né? Claro. O seu discurso traz muito isso, né? Você falou assim, que a formação dos meninos e tal, então a gente está conversando aqui com um professor aqui, muito bacana de conversar. Eu gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre essa proposta. Essa avaliação seriada, né, que a gente vai até explicar mais à frente, seria interessante para ajudar a dar esse guia para esse médico que está em formação? Sem dúvida nenhuma. Essa proposta de avaliação seriada, ela vai trazer uma série de benefícios, né, para o próprio aluno, que vai avaliar como ele está e, ao longo do curso, como ele está evoluindo, que também é muito importante, como ele está progredindo, né, a aquisição dos seus conhecimentos. Para a escola, que vai identificar os pontos frágeis da formação daquele aluno, né, e para o próprio governo, em que vai ter uma base de entender quais são as questões mais candentes que necessitam ser tocadas na avaliação dos cursos médicos. Agora, o senhor estava falando que a avaliação não é terminativa. Quando o senhor diz isso, é que nem todas as fases dela vão reprovar esse aluno, é isso? Perfeitamente. Vamos explicar um pouquinho da proposta? Chegou o momento de nós enfrentarmos isso com a população, com os governos, chegou o momento, né? Porque tem um projeto tramitando no Senado Federal que fala da avaliação somente terminativa. Nós já tivemos a oportunidade de discutir, inclusive, com os senadores, e eles aceitaram isso, tanto que nós levamos uma proposta alternativa e chamamos de exame periódico, que é esse exame que o professor Roberto acabou de dizer agora, que é um exame no final do 2º ano, final do 4º ano, sem ter o caráter de reprovação. Ele é um caráter mais formativo, é onde mesmo as escolas vão se balizar, o aluno vai se balizar para poder corrigir rumos. E aí você sim vai ter depois, no final do 6º ano, que é o final do curso, um exame que ele será seletivo. Então esse exame ele é semelhante aí o da OAB. Para você ter a sua carteira profissional, você precisaria atingir a nota mínima, né, que seria os 60% da prova. Então, nós acreditamos que é um momento muito importante de nós somarmos força para melhorar
a saúde de todas as formas nesse país, né? Desde a política que tem que ser implantada de saúde, mas também a política de ensino, a política de nós médicos cada vez atendermos melhor a população, com capacitação melhor e, é lógico, muito mais bem formados. Agora, doutor Roberto, a gente estava falando sobre qual seria um número ideal de médicos atuando, né? A gente começamos o programa falando que houve um aumento bem interessante, que a desigualdade também é algo que chama muita atenção. Existe um parâmetro hoje? Não, a Organização Mundial de Saúde não determina um parâmetro, que é a grande organizadora de diversos indicadores na área da saúde. Ela não tem um parâmetro de quantos médicos por 1000 habitantes seria um bom indicador. Nós temos um parâmetro usado, né, é o do sistema de saúde britânico, né, inglês, que é muito bem sucedido, que é em torno de 2,7 para 1000. Mas não adianta nada, mesmo que tenha essa distribuição, se a desigualdade na territorialização desse médico é tamanha, é imensa. Por exemplo, os municípios do interior do Amazonas, nesse último censo, né, tem uma razão de 0,17 médicos por 1000 habitantes. Isso é gritantemente desfavorável, né? Então, não apenas um número síntese, mas fundamentalmente como ele se expressa dentro dos diversos territórios. E mesmo dentro de um município em que tem uma boa relação acima desses 2,7, né? Mas que dentro do território do município você tem regiões em que não tem médico nenhum. O senhor estava falando fora do ar, que é o caso do próprio do Rio de Janeiro, que tem uma relação alta, mas que há falta de médicos em algumas regiões, é isso? Perfeitamente. De 1970 para cá, nós tivemos um crescimento, né, do número de médicos de 665%, enquanto a população cresceu 119%. Então, essa relação é 7,7 vezes para 2,2 vezes. Tá? E existem muito regiões... mais médicos que brasileiros, né? Que brasileiros. Então, e tem muitos municípios e muitos estados, muitas regiões, né? E a Sudeste é uma delas, e o Rio de Janeiro é a segunda cidade, vamos dizer assim, o segundo estado, né, que mais tem médicos por 1000 habitantes, que está no 3,55 médicos por 1000 habitantes, e também na sua periferia faltam médicos. Por quê? Porque nós sabemos que tem problema de infraestrutura, problema de segurança. Essa é uma coisa, não vamos nem falar em salário, tá? Salário pode ser também, é claro, um atrativo, mas nós fizemos uma pesquisa e os médicos hoje apontam como a infraestrutura, a condição de você reciclar, tá certo? Você ter aulas de aprendizado e também você ter equipes multiprofissionais trabalhando juntos, né? É um fator preponderante. Por isso é que nós dizemos o seguinte, tem que ter uma política de fixação adequada de Estado que contemple o médico com plano de cargo, carreira, salários e vencimento de forma progressiva. Isso vai ser a saída para tudo? Não. Mas vai amenizar muito se você tiver um plano de cargo, carreiras e salário. Então, nós temos que investir nisso. Doutor Roberto, o doutor Lavínia já começou até a dar algumas soluções, mas vamos explicar aqui as causas, o que leva a essa desigualdade tão grande. Quando o aluno ele sai da faculdade de medicina, a aluna sai da faculdade de medicina, como é que faz, o que o faz ficar numa cidade ou não, decidir se mudar? Vários aspectos. O primeiro delas é, obviamente, o aspecto financeiro, né? Não é o primeiro porque é mais ou menos importante, mas isso salta aos olhos. O segundo é das condições de trabalho para aquele profissional. O terceiro é do acesso que ele tenha às atividades de lazer, que são muito importantes. As atividades culturais, acesso a teatro, a cinema, né? E, em terceiro lugar, o fato dele conseguir criar uma equipe, um grupo de profissionais que eles consigam discutir, por exemplo, os próprios casos, né? Tem uma pesquisa australiana que diz que um dos principais motivos que faz com que o médico não vá para o interior, e estamos falando da Austrália, é não ter com quem discutir os casos, não ter uma equipe para discutir os casos. Então, essas questões são questões muito importantes que precisam ser levadas em conta. Mas você não consegue botar vários médicos numa cidade pequena. Perfeito, mas você se dotar aquela cidade de infraestrutura para que ele possa se comunicar através do ensino à distância, através de discussões de caso,
por telemedicina, por exemplo, já é uma formação que ele já vai ser atraente para ele. Vamos só explicar a telemedicina. Eu já tive até a oportunidade de acompanhar até um atendimento por telemedicina. Usam videoconferência para fazer tanto atendimento como também troca de informações, né? Médicos, por exemplo, o médico aqui no Rio de Janeiro faz teleconferência com o médico que está, sei lá, em Manaus, em outro lugar. E aí você mostra o paciente, você mostra os exames, mostra as imagens, mostra a radiografia, a tomografia e você discute com o médico. Hoje a coisa está tão avançada, né, no campo da telemedicina, que você já tem cirurgias feitas remotamente. Então, um professor da Faculdade de Medicina do Rio, de São Paulo, de qualquer lugar, pode, através de controle remoto, fazer procedimentos cirúrgicos, obviamente sob controle lá do médico na sala, né, remotamente. Então, tudo isso chama a atenção do profissional que está começando no trabalho, na carreira dele, né? Ele quer fazer parte disso, Você né? imagina, e pode ser até um agente facilitador. Você imagina um profissional que está no interior do Amazonas, numa cidade que tem esse tipo de relação, mas ele sabe que quando ele tiver um problema, ele vai pegar um grande especialista da USP, da Unifesp, da UFRJ, da UFMG, para discutir aquele caso dele. Isso para ele vai ser de uma riqueza, né, até um atrativo, já que se ele estiver naquela cidade, ele não terá esse acesso, né, facilitado. Então, há formas de nós criarmos, sem onerar muito o Estado, criarmos facilidades para não só a ida, como a fixação do profissional no interior do nosso Brasil. Um outro aspecto que eu queria conversar com vocês também foi a decisão do MEC, né, que foi em abril, do congelamento de novas vagas de medicina no país. Como que vocês receberam essa notícia? Bom, na verdade, eu posso dizer, eu participei dela intensamente, que eu tive lá na assinatura, né? Bom, olha, não queremos dizer que veio tardiamente, porque nada é tardiamente, mas nós tivemos, olha, nos últimos 20 anos, 220 faculdades de medicina abertas no Brasil. Nós somos hoje o segundo país que mais tem faculdade de medicina no mundo, só perdemos para a Índia, que tem quase 7 vezes a população que nós temos. Então, nós temos 315 faculdades contra 399 na Índia. Então, é um número muito discrepante, né? Sim. Agora, essa decisão, eu quero aqui até parabenizar o Ministério da Educação, através, né, do senhor ministro, que deixou o cargo agora, e também o seu secretário, o doutor Henrique Sartori, porque é uma decisão acertada, porque pelo menos você tem um fôlego agora, onde já tem mais 31 faculdades de medicina que poderão ser abertas, porque já estão autorizadas antes da moratória dos 5 anos, tá? Então, para que todo mundo fique sabendo aqui que ainda tem mais 31 que podem ser em funcionamento. Né, em funcionamento. Agora, é uma decisão acertada, porque agora nós sobramos 5 anos, ou vamos dizer, não é sobrando, nós temos esses 5 anos para ajudar o governo e as instituições que estão capacitadas para isso, para avaliar essas 300 e tantas faculdades para ver se elas cumprem realmente, né, o seu papel pedagógico, o seu papel de ensinamento, a qualidade de uma forma geral. Então, essa moratória, ao meu ver, né, que foi assinada dia 5 de abril, tá, agora de 2018, faz menos de um mês atrás, não um mês atrás, então ela é muito importante para que a gente possa ter agora esses novos rumos a vencer e a seguir. Vamos então trazer para a nossa conversa justamente quem o senhor citou, né, o senhor Henrique Sartori, que é secretário de Regulação, Supervisão e Educação Superior do Ministério da Educação. Olá, senhor Henrique, muito obrigada por falar com a gente. Ah, que pena, caiu, mas a gente vai continuar tentando falar com ele, daqui a pouquinho a gente traz para a conversa. Vocês receberam essa informação do congelamento de novas vagas? O senhor é da UFRJ, uma faculdade super tradicional, né, já formou muita gente. O que vocês pensam desse congelamento? Era necessário? Eu acho que a moratória, para que possamos avaliar a qualidade das escolas, especialmente as mais recentes, ela foi necessária. Agora, a moratória per si não garante a melhoria da qualidade. O que precisa é o segundo momento, né? E aí, eu até ia perguntar ao colega do MEC
que a iniciativa da criação desse exame seriado, que já havia ocorrido em 2016, né, o ANASEM, a Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina, ele não se produziu nos anos subsequentes. Né? Então, o Ministério da Educação resolveu não promover mais, que seria feito pelo INEP, foi feito pelo INEP, que tem uma expertise, para repassar para a ABEM. Só que isso até hoje não se efetivou. Enquanto não tem um projeto de lei que vai determinar, vai ser... Seria uma solução, por enquanto. Seria uma solução para avaliar a qualidade dessas escolas. Eu queria só, se me permite, sim, claro, professor Roberto, só dizer o seguinte, eu acho que está no momento, né, e até aqui pedir a sensibilidade do MEC, porque nós acreditamos que um importante órgão regulador, não problema nenhum com a ABEM e temos uma relação muito boa com a ABEM, mas eu acredito que o Conselho Federal de Medicina tem que entrar nessa jogada. O Conselho Federal de Medicina... Na questão da avaliação? Na questão de você ter, por exemplo, o ANASEM, por que ele não deu certo? Foi uma avaliação interna. Nós tivemos o quê? Quase 98%, pelo que eu ouvi falar, na prova, passaram. Ou seja, essa prova é uma prova e 98% de pessoas passaram. E nós estávamos mostrando que no estado de São Paulo não estavam passando mais de 50%. Então é uma prova até questionável, né, nesse sentido. Então o que a gente pede a sensibilidade? Mais uma vez, né, que uma avaliação externa seja colocada nesse momento. Em prática, e essa né? avaliação, o Conselho Federal de Medicina tem um credencial muito grande para fazê-la. Vamos repassar então a pergunta para o secretário Henrique Sartori. Olá, secretário, o senhor me escuta bem? Escuto, Karen. Tudo bem? Como vai? Tudo. E o senhor? Muito obrigada por participar com a gente. Isso. Sempre uma honra, um prazer poder atendê-los. Eu gostaria de começar perguntando ao senhor sobre essa decisão do congelamento de novas vagas. O que levou a essa decisão? Karen, primeiro foi uma decisão muito corajosa do ministro Mendonça Filho, à época, e agora também, né, por decisão de continuidade e aprimoramento da política do ministro Roscielli, muito corajosa no intuito de verificar que, primeiro, o Ministério da Educação consegue atingir as metas estabelecidas em relação à abertura de novas vagas de medicina, e segundo, é um momento de repensar, ou pelo menos reformular a formação médica a partir de uma cooperação do Ministério da Educação com todos os órgãos que compõem o Ministério e, sobretudo, as entidades médicas que procuraram construir com o Ministério da Educação essa saída para repensar e reformular a educação médica ou a formação médica brasileira no intuito da cooperação e também de levantamento de dados e estudos precisos sobre o estado da arte da medicina no Brasil e, ao mesmo tempo, do ambiente regulatório, o que era necessário e o que é hoje e o que será premente para a boa formação médica no nosso país. Mas então, o que levou a esse ponto, secretário? Ou pelo menos assim alinharam esse novo entendimento. Mas o que levou a esse ponto? Assim, houve indicadores em provas, houve um alto número, os dados da demografia talvez alertaram a vocês. O que levou a chegar a esse ponto de congelar as novas vagas? Cara, desde 2013, o Ministério, por lei, a forma de autorização de novos cursos de medicina. Então, com a Lei dos Mais Médicos, a Lei 871 de 2013, ela traz a forma de autorização desses novos cursos mediante a chamamento público. Tá? Esse chamamento público abre-se um edital específico, aonde esse edital levará em consideração os equipamentos de saúde dos municípios que poderão ou que têm perfil adequado para receber novos cursos de medicina, fazendo com que isso fosse possível, nós atingirmos uma meta estabelecida no painel de monitoramento do plano plurianual. Em 2017, antes dele vencer, nós já avistávamos a possibilidade do cumprimento dessa meta, dado não somente aos editais que houve a retomada por parte do ministro Mendonça Filho, mas também nos processos de aumento de vaga dessas escolas, perfazendo, né, algo em torno de 11.800 vagas, atingindo a meta de 11.400 vagas a serem criadas. Entendo. E vocês acreditam... mais eficiente... Oi, desculpa. Desculpa, pode terminar. Não, trazendo mais eficiência regulatória e, ao mesmo tempo, cumprindo com os editais que foram abertos desde 2013
e até o ano de 2017 não haviam sido cumpridos. E o senhor acredita que esse congelamento vai melhorar a qualidade, vai afetar de que maneira na formação dos novos médicos brasileiros? A suspensão de novas vagas, é importante a gente mencionar 2 pontos. Primeiro, nós temos ainda escolas de medicina a serem implantadas. Nós temos um edital com 28 cidades vigente, na qual novas escolas de medicina ainda se instalarão durante esse tempo. Durante esses 5 anos, no tempo que você mencionou, nós temos 2 anos para a implementação desses novos cursos, que esse edital que foi aberto em 2018, e mais 3 anos de monitoramento desses cursos para poder fechar esse ciclo de 5 anos e apresentar para a sociedade brasileira, para os alunos, para os acadêmicos, para os professores, para as instituições de ensino que ofertam o curso de medicina, uma nova grade curricular, uma formação da diretriz curricular nacional do bacharelado em medicina e também a premência de equilibrar as vagas que nós temos hoje de graduação com as vagas de residência médica que hoje são escassas. Então, por isso que houve esse chamamento, digamos assim, da responsabilidade do Ministério da Educação para com esse assunto, para que nós possamos, juntamente com o grupo de trabalho que for estabelecido pelo MEC, continuar esse trabalho para aprimorar a formação médica no Brasil. Eu tenho uma pergunta até que o doutor Roberto levantou sobre o exame que foi feito, né, a avaliação. Sobre o ANASEM de 2016. O ANASEM de 2016, o senhor quer perguntar, doutor? Como vai, secretário? Henrique? Tudo bem? Tudo bem, Roberto, como vai? Tudo bem, um prazer falar consigo. O MEC, ele anunciou o ano passado que vai a proposta de passar o ANASEM, que é a Avaliação Nacional dos Estudantes, seriada dos Estudantes de Medicina, para a Associação Brasileira de Escolas Médicas, né? De Educação Médica. Por que o Ministério não manteve o ANASEM? Bom, o ANASEM não é da minha competência, não é competência das séries, mas dado a essa articulação e esse grupo de trabalho, assim formatado por nós, coordenado, nós temos por obrigação também trazer todos os atores que conversam sobre os exames, as avaliações, para essa reflexão, para que nós consigamos chegar num denominador comum e, se for o caso, né, desse alinhamento entre Ministério da Educação, ou a ABEM, ou o Conselho Federal, ou a ANB, todas as instituições assim que estão envolvidas nessas discussões, pudermos chegar não só à questão do ANASEM, mas também a modelos de acreditação que nós também estamos aprimorando esse debate, essa discussão. Tá ok. Secretário Henrique, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente, viu? Volte sempre aqui ao canal Futura. Voltarei toda vez que for convidado, agradeço e me coloco à disposição de todos. Agradeço a manifestação já tida pelos convidados e a todos do canal Futura. Muito obrigado. Tá ótimo, obrigada. A gente está chegando aqui na reta final da nossa conversa, então a impressão que passa é que a partir desse congelamento vamos ter que acompanhar as cenas dessa avaliação para ver o que vai acontecer justamente com a questão da graduação e com a formação dos novos médicos. O que vocês acham? Bom, eu gostaria de contribuir e dizer o seguinte, realmente o que ele disse, olha, nós tivemos uma coragem muito grande e foi realmente uma coragem, né? Nesse momento onde todo mundo está conclamando e até um clamor, olha, está faltando médico, que fizeram toda essa celeuma aí que isso tem um início lá atrás e nós sabemos aonde queriam chegar. Mas é continuar com isso agora e dizer, olha, agora nós queremos primar pela qualidade, então já não é mais a quantidade. Então, mais essa coragem agora, eu até solicitaria, né, ao secretário Henrique Sartori que continuasse através com o ministro e tivesse essa coragem agora de nós colocarmos realmente, né, não como pano de fundo, mas como pano realmente de frente, para uma aprovação, seja por um decreto-lei, se a lei demorar, para que nós possamos fazer uma avaliação periódica, avaliação externa, periódica, para melhorar a qualidade agora do ensino do nosso país. Eu faria esse apelo a ele. A gente está vendo aqui e eu acredito que no fim das contas, independente da aprovação, da reprovação, todo mundo quer que melhore o atendimento, tanto a formação do médico, que melhore o atendimento para a sociedade, melhor atendimento para o próprio médico, né? Todo mundo sai ganhando, né? Quando o médico passa por boas
boas formações, boas influências. Eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui com a gente. Voltem sempre ao Conexão, viu? A você de casa, eu quero agradecer a sua companhia. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.